Fala galera, muito bom dia, sejam bem-vindos a Rubro News Futebol Clube. E hoje nesse vídeo eu tenho uma informação bombástica, exclusiva para você que é inscrito aqui do canal. Mas antes disso, aquele recado de sempre, se inscreva no canal, acione o sino de notificação, deixe o like aqui no vídeo. O like ajuda muito ao crescimento da Rubro News Futebol Clube. A gente tem conseguido números aí expressivos de inscritos. Então peço para você que não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sino de notificação, deixe o like, é muito importante para o nosso crescimento. E compartilhem os nossos vídeos e lives, sempre os conteúdos da Rubro News, com seus amigos, grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter, Facebook. E obviamente, quando se inscreverem nesse botãozinho vermelho que não custa nada, é de graça, acione o sino de notificação e já deixe o like. Chegou? Tá vendo esse vídeo? Já deixa o like. Valeu? Galera, vamos falar sobre mercado da bola e mais precisamente Everton, Cebolinha e Andrés. Primeiro, vamos falar do volante meia, o brasileiro naturalizado belga, que está em negociação com o Flamengo. Vamos falar também um pouquinho do jogo que, infelizmente, o Flamengo saiu derrotado no clássico diante do Fluminense, 1 a 0, gol no finalzinho. Né? O Flamengo saiu derrotado por 1 a 0. É a primeira derrota de Paulo Souza e primeiro clássico, primeira derrota. Então o vídeo está imperdível. Vem comigo. Sobre o jogo do Campeonato Carioca, o Flamengo saiu derrotado do confronto contra o Fluminense. O jogo foi no estádio Newton Santos, estádio do Botafogo, Engenhão, e no primeiro clássico do Flamengo no ano e também primeiro clássico de Paulo Souza como treinador do Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo jogou, podemos dizer, menos pior do que o Fluminense. Teve as melhores oportunidades, teve um gol anulado, um pênalti validado depois cancelado pelo VAR, grandes oportunidades de Arrascaeta, Gabigol, Lázaro no fim do jogo poderia ter empatado a partida, quando o Flamengo já perdia o jogo por 1 a 0, mas o Fluminense saiu vencedor. E eu falei isso aqui naquele vídeo postado ontem, anteontem, dizendo que o Fluminense, quando joga contra o Flamengo, parece o Bayern. Exagerei um pouco, até porque o Fluminense muito mais se preocupou em ficar catimbando o jogo, fazendo o antijogo, Felipe Melo e Fred querendo apitar a partida. Mas o certo é que o Fluminense venceu, saiu vencedor, ganhou os 3 pontos. O Fluminense agora ultrapassa o Flamengo, né? Ultrapassa? Acho que ultrapassa, né? A Taça Guanabara, ela é um grupo único de pontos corridos, se eu não me engano. Mas enfim, independentemente disso, o segundo jogo, teoricamente, do Paulo Souza, o Flamengo jogou um jogo e venceu, e depois empatou, se eu não me engano, ganhou a Portuguesa por 2 a 1 na estreia e empatou em 0 a 0 com Volta Redonda, com um time alternativo. Né? O Paulo Souza realmente estreou diante do Boa Vista e agora, infelizmente, foi derrotado por 1 a 0. Teve cenas lamentáveis em relação ao racismo do Gabigol. Não vale nem muito a pena a gente ficar dando ibope para esse certo tipo de informação. Ele foi estilizado ao descer, né, no túnel de acesso ao vestiário pela torcida do Fluminense, com gritos de ofensas raciais, né? Foi chamado de macaco, bem nítido, explícito, dá para escutar. Lamentável que isso ainda aconteça. O Gabigol usou suas redes sociais para se manifestar, mas o Flamengo já se movimenta juridicamente para poder rever todas as possibilidades e prestar todas as solidariedades ao seu atleta. E é isso, o Flamengo sai derrotado, o Paulo Souza um tanto quanto confuso, uma escalação um pouco duvidosa em relação às suas escolhas. Eu achei que na entrevista ele até falou algumas coisas com coerência, mas exceto quando ele diz que o Diego foi muito bem. Acho que aí ele errou. No segundo tempo, o Flamengo muito desorganizado, foi prejudicado teoricamente com a expulsão do Vitinho, porque ficou mais bagunçado ainda, tomou um gol, uma falha do Isla, mas uma falha muito mais também do Hugo. A gente falava tanto sobre o goleiro, que ele estava treinando tão bem. O Hugo não pode fazer com que aquele ditado cada vez mais permaneça, né? Treina como leão e joga como um gatinho. Não pode realmente que isso aconteça. Isso está acontecendo. O Hugo, todas as vezes que tem boas oportunidades, não consegue se firmar e ter uma sequência, né? E o Diego Alves, com todos os seus problemas, a gente, inclusive, teve informação de que, pelos treinamentos, e se o Hugo não falhasse, ele possivelmente iria ser, aliás, é o titular da posição, porque o Diego Alves
vive se lesionando, embora esteja muito mais magro em relação à final da Libertadores contra o Palmeiras, mas o Hugo falhou. Fez uma linda defesa no chute do William, é verdade, na primeira etapa, mas falhou no gol, falhou no lance que não poderia falhar. Se ele fica em pé, por exemplo, ele faria a defesa. Não sei se de repente foi querer fazer uma defesa meio que plástica. Enfim, são situações que isso precisa ser corrigido em relação ao Hugo. Se fosse um jogo importante, eliminatório, de Libertadores, de Copa do Brasil, poderia colocar o Flamengo em xeque. Então é isso. Derrota no Campeonato Carioca, quarta rodada. Flamengo 0, Fluminense 1. E agora, bola para frente. O próximo jogo e o próximo confronto do Flamengo vai ser diante do Audax, que foi o último jogo do Fluminense antes de enfrentar o Flamengo no Clássico. Sobre o mercado da bola. Mercado da bola, a gente vai começar falando sobre Andreas Pereira. Informação, quando a gente estava fazendo o pré e o pós-jogo, eu, o Marcos, filho do Tudo pelo Flamengo, o Bruno Vilafranca, Jonas Estemo no canal JS Fla, e o Gabriel Reis do canal Paparazzo Rubro Negro 1 e Paparazzo Rubro Negro 2, junto com a minha presença, a gente estava começando a ter informações. O Gabriel trouxe em primeira mão no pré-jogo do vídeo do canal Paparazzo Rubro Negro 2, de que o Andreas Pereira pode ser sacramentada a negociação já nessa segunda-feira. Marcos Braz, Bruno Spindel e responsáveis pela carreira do jogador junto ao Manchester United. O Marcos Braz e o Bruno Spindel continuam em Londres, na Inglaterra, e um possível acerto pode definir, inclusive hoje ainda, o futuro de Andreas no Flamengo. E esse futuro seria uma contratação em definitivo. Ele tem contrato com o Flamengo até o meio do ano, está emprestado até o meio do ano. O Flamengo deve fazer uma proposta ao Manchester United e ela deve ser aceita. A primeira foi recusada, parece que as partes se acertaram, um pouco daqui, um pouco dali, cede daqui, cede dali. O Flamengo poderia pagar em torno de 10,5 milhões de euros por 75% do passe do atleta e o Manchester ficando com mais 25% do jogador. São cifras altas. O Andreas também ontem foi mais um jogador que não foi bem e ele vai ter que entender, foi substituído inclusive, ele vai ter que entender que vai ter que saber lidar com isso, essa pressão, ao longo da carreira dele agora, porque pelo que a gente apurou, o contrato vai até 2026, né? Então estamos em 2022, é um jogador jovem, vai ter um contrato longo com o Flamengo, ele vai ter que tentar reconquistar a torcida, porque a torcida ainda está muito machucada e a falha na final da Libertadores ainda é uma ferida aberta recente. Então eu espero que ele realmente consiga demonstrar dentro de campo o investimento que o Flamengo está fazendo fora dele. Ontem já não foi tão bem. Vamos aguardar e vai ter que se acostumar com as vaias, porque a torcida do Flamengo não terá paciência com um brasileiro naturalizado belga. É isso. E a grande notícia do vídeo. Hoje um vídeo mais curto, né? Mas uma grande notícia. Ontem eu tive mais um contato com Márcio Cruz, empresário direto de Everton Cebolinha. O Juliano Bertolucci tem algumas negociações com Márcio Cruz, ele intermedia, tem ótimas entradas, não só no futebol brasileiro, mas principalmente no futebol europeu, né? E o Juliano Bertolucci, inclusive, está em Londres também, está vendo também outras situações. Parece que o Corinthians está acertando com o técnico Vitor Pereira, o português, no qual o Flamengo chegou até, de repente, ter um flerte, sondar. O certo é que o Juliano Bertolucci ainda está em Londres, faz parte do grupo de reuniões para ter a aquisição do Andres. O Juliano Bertolucci, Bruno Spindel, Marcos Braz devem estar chegando até sexta-feira em Lisboa. Eu tive contato com o Márcio Cruz, que me confidenciou que irá à França na quarta-feira. E aí eu fiz uma pergunta para ele, mas na França? Ele, sim, na França. E aí eu me lembrei que ele também é agente do lateral direito Wanderson, ex-Grêmio, que foi negociado com o Mônaco. Inclusive, também teve intermediação nessa negociação do Juliano Bertolucci. Ele disse que irá à França para tratar alguns assuntos relacionados diretamente ao Wanderson, né? Hoje lateral do Mônaco, como eu falei, ex-jogador do Grêmio, bom lateral inclusive, e depois eu perguntei se ele estava sabendo quando o Marcos Braz e Bruno Spindel poderia chegar em Lisboa, em Portugal. Ele falou que, olha, na verdade eu não sei, eu estou indo para a França, quarta-feira, depois irei para Lisboa. Galera, ele irá para Lisboa, né? Portugal. E ele é o agente direto de Everton Cebolinha. Ele estava no Brasil, deve estar ainda, né?
no Brasil, de repente deve estar embarcando para a França hoje à noite, amanhã de manhã, porque quarta-feira ele disse que estará no país, né? E para tratar assuntos do Wanderson. Então ele vai continuar na Europa. Ele sai da França e vai para Portugal, justamente para tratar assuntos de Everton Cebolinha. E para ele estar indo para Portugal, obviamente, é para sacramentar essa história de Everton Cebolinha no Flamengo, ou vai ou racha, mas olha, pelo que a gente conhece de Marcos Braz e Bruno Spindel, simplesmente quando os dois viajam simultaneamente, viajam juntos, né? Mais a ida do empresário direto de Everton Cebolinha, que estava no Brasil, mora em Porto Alegre, né? E aproveitou essa viagem, né? Esse compromisso em Lisboa para passar antes na França. O Márcio Cruz deixou muito claro que, chegando em Lisboa, entre linhas, ele não confirmou, mas deixou muito claro que é para tratar assuntos sobre Everton Cebolinha, uma possível finalização de negociação. Então, cada vez mais os indícios de que Everton será jogador do Flamengo. O Flamengo já formalizou situações com o Benfica, e informações que eu tenho, não do Márcio, outras informações que eu tenho de Portugal é que o Benfica estaria inclinado a aceitar a proposta do Flamengo e Everton Cebolinha ser o novo, na verdade, o segundo reforço do Flamengo na temporada 2022. O primeiro foi o Marinho, que já estreou com um gol na vitória do Flamengo diante do Boa Vista por 3-0. O Márcio sai da França na quarta e sexta-feira deve se encontrar e se reunir com Marcos Braz, Bruno Spindel e Juliano Bertolucci, que sairão de Londres e irão para Portugal, mais precisamente para Lisboa, para tratar a negociação envolvendo Benfica, Flamengo e Everton Cebolinha. Na minha opinião, está dando muito indício, todos esses movimentos, de que podemos ter um final feliz e Everton Cebolinha seja o segundo reforço do Flamengo para a temporada 2022, a não ser que de repente o Flamengo já tenha algumas coisas engatilhadas, zagueiro, volante, nesse mochilão. Estão dizendo que é um mochilão, eu não sei se é muito mochilão não, mas é a saída de Marcos Braz e Bruno Spindel para a Europa. O certo é que segunda-feira, hoje, podemos ter novidades em relação ao Mandres, e durante a semana essas reuniões e esses encontros de Márcio Cruz, Juliano Bertolucci, Bruno Spindel, Marcos Braz e a diretoria do Benfica para, quem sabe, sacramentar de vez a vinda de Everton Cebolinha para o Flamengo. Então, informação exclusiva. Márcio Cruz sairá do Brasil, irá a Portugal, mas antes passará na França na quarta-feira, continuará na Europa e da França irá para Lisboa para estar de perto, analisando e podendo finalizar a contratação do atacante ex-Grêmio e possivelmente ex-Benfica para o Clube de Regatas do Flamengo. Valeu, galera? Então é isso. Muito obrigado por estar aqui até o final assistindo o nosso vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva, acione o sino de notificação, deixe o like na live, deixe o like nos vídeos como esse. É muito importante para todas as mídias e conteúdos da Rubro News Futebol Clube, beleza? Botão vermelho, inscreva-se de graça, não custa nada e, obviamente, acione o sino de notificação. Valeu, galera! Um beijo, bom dia para você, boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês estão vendo esse vídeo. Uma ótima semana, tamo junto. Saudações rubro-negras.